Hello, everyone. Welcome to our first class of 2022. Sejam bem-vindos, pessoal, para a nossa primeira aula de 2022. Essa é a nossa Class 6, a nossa sexta aula. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem descontraído, uma maneira legal de se aprender inglês, né? De se aprimorar o seu inglês, que é aprendendo inglês com música. Qual a importância da música no aprendizado de inglês? Pessoal, a música, para a gente aprender uma nova língua, ela pode ser algo muito crucial para nos ajudar a desenvolver algumas coisas, tá? Ela nos ajuda na habilidade de memorização. Quando você ouve aquela música que você gosta várias vezes em inglês, você vai memorizando palavras, você vai memorizando frases, maneiras de se formular frases em inglês. Você expande o seu vocabulário, você aprende palavras novas. Sempre a gente pode ouvir uma música nova em inglês e ir buscar a letra daquela música, ver as palavras que nós não conhecíamos ainda e anotar a palavra, anotar a tradução. E sempre ir ouvindo aquela música, às vezes, para a gente ir memorizando aquelas palavras novas que a gente tem aprendido, né? E é uma forma descontraída de se aprender o inglês. Geralmente a gente escuta a música quando a gente está fazendo algo em casa, uma tarefa doméstica, quando a gente está indo para o trabalho, no carro, ou fazendo alguma outra atividade. Muita gente escuta a música quando sai para caminhar, quando está fazendo atividade física. Então a música, ela é considerada, né, pelo menos para a maioria de nós, algo descontraído, algo leve. Então, quando a gente une essa característica da música com o aprendizado de uma nova língua, se torna algo leve, você aprender mais sobre aquela língua, né? Eu sou um pouco suspeita a falar porque ouvir músicas em inglês foi algo que despertou muito o meu interesse em aprender mais sobre inglês. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, né? É claro que quando você só escuta a música, você não vai desenvolver o seu inglês de uma maneira alta, né? Por quê? Porque é necessário a gente ter a base das regras gramaticais, do porquê aquela frase é formulada daquele jeito, do porquê aquela palavra é conjugada daquela forma, né? Aquele verbo. Então, a gente precisa ter a nossa base das regras, das gramáticas, do porquê as coisas são como são, e também a gente pode, sim, utilizar muito a música para fixar o inglês e para aprender novas coisas, né? Novas palavras. Então, uma coisa, ela anda junto com a outra. E também a gente treina o nosso listening. A gente já falou sobre as 4 habilidades do inglês e o listening, a escuta, é uma dessas habilidades. Então, sempre que a gente ouve músicas, a gente está treinando o nosso listening, a gente está ouvindo pessoas falarem naquela língua. Isso ajuda bastante, a gente precisa desenvolver o listening, ok? Então, é muito importante que vocês criem esse hábito, né? De ir ouvindo uma música em inglês e depois que você já conheceu uma música, conhece outra e vai expandindo cada vez mais o repertório, porque isso vai ajudar bastante, tanto a você aprender inglês de uma forma mais tranquila, né? Tanto quanto você expandir o seu vocabulário e ir aprendendo novas formas. Também a gente pode treinar nosso speaking se a gente cantar junto com a música, certo? Então hoje eu trouxe 2 músicas aqui para a gente analisar a letra, ok? E eu vou trazer a música só em inglês e eu vou fazendo pausas para a gente ir traduzindo juntos o que cada palavra diz, o que cada frase traz, ok? Nós temos aqui assuntos nessas músicas que nós já aprendemos, tá? Até agora a gente aprendeu sobre verbo to be, verbo to do, verbo to have, demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos, personal pronouns, pronomes pessoais, ok? Então, nessas músicas, a gente tem um pouco disso que a gente já aprendeu e temos também uma introdução de assuntos que virão nas próximas aulas, ok? Então, prestem bastante atenção, eu vou colocar aqui a primeira música. Tenho certeza que todo mundo já conhece essa música, principalmente em português. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Pessoal, então aqui, nessas 2 frases do começo da música, ela fala: You were the word at the beginning. Você era a palavra no começo.
ok? You were, a gente aprendeu sobre isso, o verbo to be no passado. Você era, a palavra no começo. Beginning é começo, word é palavra, ok? Segunda frase, one with God, the Lord Most High. Um com Deus, o Senhor Altíssimo, né? Esse Lord é Senhor e Most High quer dizer que ele era o mais alto, assim, nas maiores alturas, altíssimo, né? Fala sobre uma característica de Deus. Então, one with God, the Lord Most High. Um com Deus, o Senhor Altíssimo. With God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. Então, aqui, pessoal, your hidden glory in creation. A sua glória escondida na criação. Sua glória oculta na criação. Hidden significa isso, esconder. Na verdade, aqui né, ele está conjugado já escondida, oculta na criação. Então, a palavra hidden aqui seria isso, escondida, oculta. Your fala sobre seu. É uma classe de pronomes que a gente vai aprender, tá? Sobre os pronomes possessivos. Então, your hidden glory, a sua glória escondida, in creation, na criação. Segunda frase, now revealed in you are Christ. Agora revelada em você, nosso Cristo, ok? Or, aqui também é um pronome possessivo que a gente vai aprender, tá? Nosso Cristo. A gente viu your ali em cima, sua, e or, nossa. Então, fica aí um spoiler de conteúdo que a gente vai ver mais pra frente. Revealed, aqui então, significa revelado. Ok? E Christ, Cristo. Now revealed in you, our Christ. What a beautiful name. What a beautiful name is. Que nome lindo esse é. Ok? It is. A gente aprendeu sobre o it is. Também, ok? O nome de Jesus Cristo, meu Rei. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Nothing compared to this diz que nada se compara a isso, ok? A gente aprendeu sobre o verbo, sobre o this, ok? Pronome demonstrativo. Nothing, nada, compares, compara a isso. What a beautiful name it is. Que nome lindo, esse é o nome de Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Aqui, pessoal, primeira frase. You didn't want heaven without us. Aqui, o didn't, ele tá na forma contraída. Quando a gente aprendeu sobre os verbos, né, no ano passado, eu falei que existia a forma contraída da gente escrever quando a gente está falando com o not, né? Por exemplo, aqui, esse didn't é o did not, que nós aprendemos. Como a gente estava vendo, né, a gente está começando da base, esse ano nós vamos ver sobre as formas contraídas de se escrever, ok? You didn't want, you did not want heaven without us. Você não quis o céu sem nós, ok? You did not want. Aqui a gente está vendo o verbo to do na sua forma de auxiliar e no passado. Então, aqui o did, ele está auxiliando o want, que é querer. E ele está na forma do passado, então ele está colocando esse verbo também no passado. Did want, né? Aqui no caso tem o not, did not want. Não quis, ok? Você, you, did not want. Você não quis. O did está colocando o verbo want no passado, porque o did é a forma do verbo to do no passado. E ele está auxiliando, ele está como auxiliar, porque nós vemos ele aqui, mas vemos um outro verbo principal aqui, ok? Então, aqui ele é
um auxiliar, porque nós estamos falando de negativa. Daí nós precisamos de um auxiliar. Aprendemos isso já quando a gente viu o verbo to do, ok? Segunda frase. So Jesus, you brought heaven down. Esse so Jesus, ele está falando, então, Jesus, você trouxe o céu para baixo, né? Você trouxe o céu. Aqui ele está representando, você trouxe o céu para nós, quando Jesus veio, por exemplo. Então, so Jesus, you brought, trouxe heaven down. Down é para baixo. Então, heaven, essa palavra heaven, ele sempre vai falar de uma forma celestial, tá? Porque a gente tem sky, que é céu, e a gente tem heaven. Esse heaven sempre vai estar atribuído a tudo que a gente está falando sobre Deus, por exemplo, tá? Nos termos bíblicos, a gente sempre vai ver heaven, que é o céu da forma celestial, ok? Heaven down, então, seria o céu para baixo, né? You brought heaven down. Você trouxe o céu para baixo. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Aqui, pessoal, my sin was great, your love was greater. Great, a gente aprendeu quando vimos vocabulário em algumas aulas passadas, que o great tem a sua tradução de ótimo ou grande, né? Aí me perguntaram, Sara, mas big também significa grande. Qual que é a diferença de big para great? O big, ele fala de algo que você está vendo ali visivelmente, tá? O great, ele é algo mais subjetivo quando a gente fala de forma grande. Quando a gente está falando aqui, nessa questão dessa primeira frase, my sin was great, ele diz, o meu pecado era grande, tá? Então, só que é algo subjetivo, você não tá vendo de uma forma física aquilo de uma forma grande, tá? Então, esse great, ele fala de grande sobre algo subjetivo. My sin was great, ok? O meu pecado era grande. Your love was greater. Em inglês, quando a gente quer falar que algo era maior, a gente sempre vai utilizar esse final de frase, esse final de palavra com o ER. A gente vai aprender mais sobre isso em próximos conteúdos, então fica aqui também mais uma introdução de um conteúdo que a gente vai aprender. Your love was greater. O seu amor era maior. My sin was great. Your love was greater. Okay? O meu pecado era grande, o seu amor era maior. Então, aqui ele está querendo dizer que o amor de Deus era maior do que o nosso pecado. What could separate us now? What could separate us now? O que poderia nos separar agora? What a wonderful name it Que nome maravilhoso What a esse. wonderful name it is. The name O nome de Jesus Cristo, meu Rei. Christ, my King. What a wonderful name it is. Que maravilhoso nome é. Nada se compara a isso. What a wonderful name it is. The name of Jesus. O nome de Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Aqui ela faz uma ministração sobre quão bom Deus é. Ela ama cantar sobre quem Ele é. Death could not hold you. A morte não poderia te segurar. A gente vai aprender sobre essa utilização do could, tá? Que ele seria poderia. Então, a gente vai, na verdade, ver, em inglês a gente chama de modal verbs, que traduzido em português seria verbos modais. Então, a gente vai ver sobre isso mais para frente. The veil tore before you. O véu se rasgou na sua frente, né, diante de ti. Então, esse tore é um verbo que seria
rasgar, né? Tear. Então, aqui ele tá conjugado no passado. Tore before you, né? O verbo rasgou. The veil tore. Tá? Então, aqui o verbo rasgou. Porém, né, eu acabei de falar que ele no presente seria tear, o verbo tear, rasgar. No passado, tore, rasgou. Vamos aprender sobre verbos. Aqui ele é um verbo irregular, eu comentei isso em algumas aulas passadas, que quando é um verbo irregular, ele não termina com ed, como é comum em muitos verbos em inglês terminarem em ed, ok? Você só acrescenta o ed depois da palavra. Porém, os verbos irregulares não. E esse aqui, o verbo tear, é um verbo irregular. E essa palavra tear, então, como verbo, ela significa rasgar, mas como substantivo, ela significa lágrima também, tear, ok? Vamos aprender sobre ela mais pra frente. You silence the boast I've seen never. Você silenciou o orgulho do pecado e da sepultura. You silence the boast of sin and grave. You silence, você silenciou the boast, o orgulho, né? Boast significa orgulho. Ele é tanto como verbo quanto como pronome, como substantivo, ele vai ter ali a mesma escrita, boast. Então, como substantivo, né, ele significa orgulho, mas também pode ser como verbo orgulhar-se, se gabar, né? Então aqui ele está falando que Jesus silenciou o orgulho, a gabação do pecado e da sepultura. Sin, pecado, grave, sepultura, túmulo, né? Então aqui essa palavra grave, ela tem também a sua utilização como adjetivo, adjective, or noun, ou substantivo. Então, grave pode significar como adjetivo grave ou como substantivo túmulo, sepultura, tá bom? Então, a gente tem esses dois entendimentos aí nessas formas diferentes. Adjetivo grave, quando for substantivo, pode ser túmulo, sepultura, ok? The heavens are roaring, the praise of your glory. The heavens are roaring. Os céus estão rugindo. Roaring, rugindo, ok? The praise of your glory, ok? Aqui o louvor da sua glória. For you are raised to life. Pois você ressuscitou, né? Subiu para a vida novamente. You have no rival. You have no equal. Você não tem rivais, assim, você não tem alguém que seja, como a gente pode dizer, capacitado contra você, né? You have no rival, you have no equal. Você não tem ninguém que se compare a você, né? Equal poderia ser, numa tradução livre, igual. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Now and forever, God, you reign. Hoje e sempre, Deus, você reina. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the kingdom. Seu é o reino. Yours is the glory. Tua é a glória. Ou sua é a glória, ok? Yours, aqui também, um pronome possessivo. Vamos aprender sobre ele mais pra frente, mas aqui vemos o verbo to be is, né? Que nós já aprendemos. Yours is the name above all names. Yours is the name above all names. Seu é o nome acima de todos os nomes. Então, aqui, above significa acima. All é tudo, todos. Então, aqui ele está dizendo above all names. Acima de todos os nomes. Em português, a gente coloca essa preposição de. Aqui em inglês, a gente pode falar above all names. Ok? Acima de todos os nomes. Não precisaria colocar above of all names, por exemplo, né? Of a preposição, o F, a preposição de em inglês, por exemplo. Não precisaria que a gente pode falar above all names, ok? Acima de todos os nomes. What a powerful name. Que nome poderoso ele é. What a powerful name it is. The name of O nome Jesus de Jesus. Christ.
meu rei. Que nome poderoso esse é. Nada pode suportar contra, assim. Esse stand against é que nada pode prevalecer contra esse nome. Então, nothing can stand against. Stand é você ali suportar algo, é você conseguir sustentar algo, né? Stand, permanecer, assim. Nessa posição, agora ele fala against, que significa contra. Que nome poderoso esse é. O nome de Jesus. Aqui novamente, você não tem rival. Você não tem igual. Pessoal, pausa aqui. Lembrem que a gente já aprendeu sobre o have. Aqui ele está como verbo principal. Você não tem, né? Esse aqui, ele poderia ter colocado you have, aqui a gente está falando you have no rival. Ai, Sara, por que não tá not? Se not fala sobre o não também. Aqui, a gente pode usar somente o no também, que significa não, beleza? Hoje parece você reina. Teu é o reino. Tua é a glória. Teu é o nome acima de todos os nomes. Que nome poderoso que é. O nome de Jesus Cristo. Nada pode suportar contra. O is aqui, verbo to be. Bom, pessoal, a música acabou, então, essa primeira música que a gente ia ver. Deixo também sobre uma introdução de uma aula que a gente vai ter mais pra frente sobre preposições, prepositions em inglês. Então, a gente vai aprender sobre a utilização desse of Jesus, né? Preposição de, que eu comentei. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ver mais sobre isso mais pra frente. Então, essa foi a primeira análise de música que a gente fez, né? Deixo aqui para vocês prestarem bastante atenção no vocabulário, tá? Nas palavras que vocês aprenderam novas. E vamos agora para uma segunda música. Essa música, no final do ano de 2021, foi bastante, como eu posso dizer, comentada, né? Utilizada nas mídias para o Natal, porque ela fala sobre o nascimento de Jesus. Tá? Fala sobre Maria, né? Sobre se ela sabia quem estava no ventre dela. Então, a letra dessa música, ela é muito bonita. Vamos, então, prestar bastante atenção para vocês irem entendendo a mensagem que essa música quer passar. Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Pessoal, a primeira frase que ele falou aqui. Mary, did you know that your baby boy? Maria, você sabia que o seu bebê, né? Aquele, a gente aprendeu, né? Falamos sobre o did. Acabamos de falar na outra música sobre o verbo to do como auxiliar. Aqui, então, o did, ele tá auxiliando o verbo know, que é conhecer, saber, tá? Então, o verbo auxiliar to do aqui, ele está na forma de did. Did é passado, então ele está colocando o verbo know no passado. Então, você sabia no passado, ok? Did you know that? Que your baby boy. Já aprendemos sobre that também. Your, pronome possessivo, seu. Baby boy, aqui ele fala o seu menino bebê, né? Mas a gente pode traduzir aqui numa tradução livre em inglês, bebê, que o seu bebê. Então, mas a gente poderia também falar o seu bebê menino. You know
Your Your baby baby boy boy. would one day walk on water. Então ele fala, Mary, did you know? Maria, você sabia that your baby boy would one day walk on water? Você sabia que o seu bebê iria um dia andar sobre as águas? Então, aqui, pessoal, eu comentei na outra música que a gente acabou de ouvir sobre o could, né? Poderia, que a gente viu na outra música, What a Beautiful Name It Is. Aqui a gente tem o would. Esse would, ele coloca o verbo would one day. Ele significa, na verdade, ele está meio que atrelado ao walk ali, que é andar. Numa tradução, a gente poderia falar, você sabia que o seu filho andaria sobre as águas? Então, aqui, todos os verbos, né? Iria, daria, faria. Esse tempo verbal em português é chamado de futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, a gente vai aprender sobre como falar nesse tempo verbal em inglês. A gente já viu presente simples, passado simples e futuro simples. Agora a gente começa a adentrar mais para frente também uma introdução de próximos conteúdos sobre esse tempo verbal, tá? Em português a gente só muda a palavra, né? Iria, faria, daria, mas em inglês a gente usa o auxiliar would walk, ok? Então, só que, Sara, por que que o would está separado do walk, sendo que ele deveria estar mais perto, né? Porque ele se refere ao walk. Porque é uma pergunta, pessoal. Sempre que a gente for fazer uma pergunta, o auxiliar, ele vem como primeira palavra ali. Até nessa questão, foi por isso que aqui na outra frase, Mary, did you know? O did foi para frente, porque é uma pergunta. Então, a gente precisa usar o auxiliar e ele vai para frente. A gente já aprendeu isso quando viu a aula sobre o verbo to do, no caso, se o auxiliar for o to do, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, revejam aquela aula, revejam o material daquela aula, tá bom? Para vocês não se esquecerem disso, porque é muito comum essa utilização no inglês. One day walk on water. Mary, did Ele you repete, know Maria, você sabia your que o seu baby bebê, boy o seu menino bebê, save our sons and would save our sons and daughters, ok? Aqui, então, ele também já colocou would ali na frente, would save, salvaria nossos filhos e filhas, ok? Or, eu comentei, pronome possessivo nosso, sons, filhos, daughters, filhas. daughters? Did you know that your baby boy has come to make you? Aqui, pessoal, você sabia que o seu bebê veio para te fazer nova, veio para fazer você nova? Quero que vocês prestem atenção nessa frase, has come to make you new. Esse has come, ele está no tempo do presente perfeito, ok? Present perfect. Vamos aprender sobre ele. Has come. Se a gente for traduzir literalmente, seria tem vindo para te fazer nova. Tem vindo. O present perfect, o presente perfeito, ele é um tempo verbal que fala sobre uma coisa que começou no passado, mas que ainda não terminou. Então, esse has come, ele teria uma ideia de que Maria está gerando Jesus no ventre dela, né? Ele está vindo, né, nessa gestação, por exemplo, para te fazer nova, mas também ele pode se arremeter desde que Jesus sempre existiu, ao plano da salvação, entendeu? E que estava chegando a hora dele vir. Então, por exemplo, estava chegando a hora dessa ação terminar, né? Dessa vinda realmente acontecer. Então, o present perfect, ele fala sobre algo que começou, mas ainda não terminou, tá? Então, assim, são algumas noções de entendimento para a gente aprender sobre o tempo verbal perfeito, que a gente também tem em português, esse tempo, tá? Então, mais para frente, a gente vai aprender sobre esse tempo verbal e a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre ele, ok? Então, só para vocês saberem que é um tempo muito utilizado no inglês. Volta e meia, vocês vão ver frases no present perfect, ok? No presente perfeito, assim como no past perfect, passado perfeito, e a gente vai aprender sobre eles melhor, tá? Mas então, essa tradução dessa frase, has come to make you new, poderia ser veio para te fazer nova. E aqui, pessoal, vale a gente também ver sobre essa palavra make. A gente aprendeu sobre o verbo to do, e agora a gente tem o make. Lembram que eu falei para vocês que o to do era diferente do make?
sendo que os dois significavam fazer, que o make era você fazer algo do zero. Então, Sara, por que que ele usou make aqui e ele não usou to do? A gente pode ter uma ideia desse make, de que make you new, Jesus iria fazer do zero uma nova pessoa, tá? Então, seria sobre essa nova vida que ele ia trazer para a vida de Maria, por exemplo, né? Porque a música tá sendo falada como se falada para Maria. Então, has come to make you new. Veio, né? Tem vindo para te fazer nova. To make, é como se ele fosse começar uma Maria do zero, né? Dar um reset na nossa vida e começar algo novo. É nessa ideia que a gente já conhece mesmo, de uma nova criatura. This child that you deliver would soon deliver you. Pessoal, prestem bastante atenção nessa parte da música. This child that you delivered, essa criança. Aprendemos sobre o this, o pronome demonstrativo. Child, criança, that you delivered, que você. Vou falar assim, na tradução desse delivered, de libertou, entregou. Por quê? Algumas palavras em inglês têm mais de um significado. E essa palavra delivered, ela é um verbo, ela tá aqui como verbo, e ela é um verbo regular porque ela tá terminando em ed. Acabei de falar na outra música sobre verbos irregulares e regulares. Os regulares é só você acrescentar o ed no final. Então, essa palavra no presente, ela se fala deliver, né? É o deliver que a gente está acostumado a ouvir. Sara, mas deliver não é de entrega? Essa palavra deliver, ela tem mais de um significado. Ela pode significar entregar, livrar, apresentar ou dar à luz, né? Mas aqui, se você pegar uma tradução em português, vai estar escrito: essa criança que você deu à luz, um dia irá te libertar. Só que eu acho mais bonita a letra em inglês porque ela usa a mesma palavra. Ela está falando o seguinte: this child that you delivered will soon deliver you. Então, ele usa a mesma palavra. Essa criança que você está libertando do seu ventre, que você está dando à luz, um dia irá libertar você. Então, eu achei muito bonita essa parte da música que ela fala, ele usa a mesma palavra, né, que pode significar ali o dar à luz, mas a gente pode também pegar nessa parte de libertar. Essa criança que você está libertando, um dia irá libertar você, tá? Esse libertar, né, a Maria está libertando Jesus, seria o equivalente a dar à luz. Então, deliver tem essas traduções diferentes: entregar, apresentar, livrar, e dar à luz. Dar à luz é o menos comum, tá? Mas essa palavra deliver é muito usada no contexto das igrejas norte-americanas, né? Nas igrejas que falam a língua inglesa. Por quê? A gente tem a palavra deliverance, que seria libertação, né? Por exemplo, culto de libertação, aquela pessoa ela foi liberta, então eles usam bastante o delivered na questão de liberta, né, de uma pessoa que foi liberta. Então, nesse contexto, ela é uma palavra bem utilizada. Então, aqui, would soon deliver you. Ai, Sara, deliver significa entregar. Esquece só essa tradução, lembra do que eu acabei de falar, né, que significa também libertar. Então, é nesse contexto que ele fala, would soon deliver you. Te libertaria logo, né? Esse soon é logo, cedo, né? Daqui a pouco, soon. Você já ouviu aquela frase, see you soon? Te vejo daqui a pouco, até logo, tá? Então, soon significa isso. E o Wood está colocando deliver aqui nesse tempo verbal de libertaria você logo, tá? Maria, você sabia que o seu bebê would give a sign. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Daria visão para um homem cego, ok? Sight seria visão, blind, cego. Blind man, cego, um homem cego. Né? Em português, a gente coloca o adjetivo depois do pronome, substantivo.
Então, mas em inglês a gente inverte, a gente coloca o adjetivo antes. A característica da pessoa vai antes de você falar o nome dela. Então, aqui, por isso que é blind man e não man blind, como a gente falaria em português, né? Homem cego. Em inglês a gente fala um cego homem, tá? Então, daria, would give é dar, would tá trazendo ele no tempo verbal, daria. Visão para um homem cego. Give sight to a blind man. Mary, did you know? And your baby boy would calm the storm with his Aqui, pessoal. baby boy. Would calm the storm with his hand. Would calm, acalmaria. Calm é calmo. Então, aqui, né, ou acalmar. Então, aqui, would calm, acalmaria. The storm é a tempestade. Storm significa tempestade, ok? E o the aqui, ele vem, né, a gente já viu também na outra música que a gente já ouviu, e é bem falado, esse the significa a, ok? Preposição. Ou artigo, né? A gente vai aprender sobre isso mais pra frente. The storm, a tempestade, with his hand, com sua mão, né? O his, a gente vai aprender também para possessivo, na verdade, com a sua mão, né? Ou a mão dele. Na verdade, seria uma tradução melhor, seria a mão dele, ok? Então, with his hand, mão. Would calm the storm with his hand. Did you know that your baby boy is one where angels trod? Has walked where angels trod. Aqui a gente está usando presente perfeito de novo. Has walked, né? Tem andado onde os anjos pisaram, tá? Esse trod pisaram. Então ele está falando aqui. Você sabia, Maria, que o seu bebê tem andado, né? Ou andou onde os anjos pisaram, certo? When you kiss a little baby, you kiss the face of God, baby. And when you kiss your little baby. E quando você beija o seu pequeno bebê. Kiss, beijar. When é quando. Pessoal, prestem bastante atenção que a gente viu where ali na outra frase. E aqui a gente tá vendo when. Where é onde e when é quando. Vamos aprender sobre esses advérbios também mais pra frente, ok? You've kissed the face of God. Quando você beija a face do seu bebê, você beija a face de Deus. Então, aqui a gente tem o presente, o present perfect de novo, tá? O presente perfeito novamente. Aqui a gente tem o presente perfeito de uma forma contraída. Esse you've, que tá escrito aí, é you have kissed the face of God. Você tem beijado a face de Deus, tá? Então, quando você beija a face do seu bebê, você tem beijado a face de Deus. Ou o rosto, né? Face, esse face pode ser face, rosto, tá bom? You kiss the face of God. Maria, você sabia? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you Aí aqui ele tá know? fazendo uma ilustração, ele fala, Maria, você sabia que estava dentro de você? The King of Kings was in you. O Rei Did dos you know? Reis estava em você sabia? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. Aqui, pessoal. The blind will see. O cego verá. Comentei, a gente já viu um pouquinho sobre esse auxiliar will, que ele coloca, lembra que eu falei que o will, em um de seus significados, ele é utilizado para colocar o verbo no futuro. Então, aqui, the blind will see, o will, ele está colocando o see no futuro. See é ver. Então, o cego irá ver, ou verá, ok? O will colocou o see no futuro. E depois ele fala, and the deaf will hear. And, e, o surdo, deaf significa surdo, will hear, irá ouvir, ok? The deaf will hear, and the
And the dead will live again. E o morto irá viver de novo. Live, viver again, de novo. Dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak. Aqui, pessoal. The lame will leap. Esse lame, ele significa coxo, manco, aleijado, tá? Will leap. Leap é saltar, pular, ok? A gente também tem jump, que poderia ser pular, e o leap, que seria saltar. Você tá vendo como em português a gente muitas vezes tem duas palavras que têm praticamente o mesmo significado? Saltar e pular não é a mesma coisa? Em inglês a gente também tem jump, que significa pular, e leap, que significa saltar, tá? Mas as duas ali têm praticamente o mesmo significado. Então aqui ele tá falando que o manco irá saltar. Essa palavra lame, ela se refere também, eles usam bastante em inglês quando quer falar de algo ruim, tá? Então, that was lame, aquilo foi mal, foi ruim. Então, vocês podem ver o lame falando sobre coxo, sobre aleijado, e também para falar sobre algo que foi ruim, tá? Então, vocês podem ouvir dessas duas maneiras. And the dumb will speak. E o mudo irá falar. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the... Os louvores do Cordeiro. Praises, louvores, adorações, tá? Of the Lamb, do Cordeiro. Aí ela repete. O cego verá, o surdo verá, e o morto verá novamente. O aleijado irá pular, e o mudo irá falar. Os louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebê, Lord of all creation, é Senhor de toda a criação. Is Lord of all creation. É Senhor de toda a criação. Maria, você sabia que o seu bebê would one day rule the nations. Iria um dia governar as nações. Ok? One day, um dia. Rule the nations, governar as nações. Sara, mas eu já vi essa palavra rule se referir a regras. Então, pessoal, a mesma palavra, ela pode ser um verbo, né? Que né, a gente já viu na outra música, a gente falou de boast, né? Que pode significar orgulho, substantivo, ou orgulhar-se, verbo. A gente também tem isso com outras palavras. Então, rule, como verbo, significa governar. Mas como substantivo, significa regra, ok? Então, nesse caso aqui, ele está falando rule the nations, governar as nações. Is heaven's perfect lamb. Sara, o que é aquela forma contraída ali? Gente, esse apóstrofe S, na verdade, ele sempre vai ser utilizado quando a gente quer falar que algo pertence a alguém, ou alguém pertence a algo, tá? Então, quando a gente fala sobre pertencimento, a gente vai usar o apóstrofe S, mas é um assunto que a gente vai ver mais pra frente também. Então, aqui ele tá falando, Maria, você sabia que o seu bebê is heaven's perfect lamb? É o cordeiro perfeito do céu? And the sleeping child you holding is the great I am. The sleeping child you are holding, né? Ou you're holding. Temos a forma contraída ali do verbo to be, you are, tá? No presente, então, a criança adormecida que você está segurando. Então, the sleeping child. Sleeping child se fala de uma criança adormecida. You are holding, você está segurando. The sleeping child you are holding. Aqui a gente não precisou usar em inglês o que, né? A criança adormecida que você está segurando. Então, em português a gente coloca o que, mas aqui não teve necessidade. The sleeping child you are holding. Ok?
Sleeping, então, fala sobre ali o estado daquela criança. Ela tá adormecida, ela tá dormindo. Holding, segurando. Vem do verbo hold, que é segurar, ok? And the sleeping child you're holding is the great I am. Ele é o grande eu sou. Verbo to be, he is, I am. He is the great I am. He's always been the great I am. E a música, pessoal, ela termina por aqui. Aí depois, nos próximos minutos, ele faz uma ministração. Então, eu acho essa letra dessa música muito interessante para a gente aprender. Fica aqui, então, para vocês essas duas músicas que a gente aprendeu. Espero que vocês tenham treinado o listening de vocês. Gostaria muito que vocês procurassem essas músicas depois para ouvir novamente e treinassem aquilo que vocês já ouviram. Agora vocês já conhecem a tradução dessas músicas, vocês podem colocar uma dessas músicas para ouvir e também procurar no Google, daí em outra página, a letra da música para vocês irem cantando junto, ou se vocês pegarem essa daqui com os lyrics, né, com a letra já no vídeo, vocês vão cantando junto, treinando a pronúncia de vocês, as palavras que vocês aprenderam hoje, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, que vocês possam utilizar bastante a música no aprendizado de inglês, certo? E que vocês tenham expandido o vocabulário de vocês. Nos vemos na próxima aula e see you soon!